porque a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então, naquele tempo, Deus colocou no coração para que nós analisássemos o livro de Provérbios. E esse ano, de forma presencial e também através da internet. E nós estamos apenas no 6º dia. Serão 31 dias. E já no 6º dia, nós colhemos depoimentos de que Deus está agindo na vida das pessoas em suas casas. Deus age, antes de agir na sua casa, antes de agir na sua empresa, Ele age na minha vida, na vida da minha família. E nós temos vivido tempos maravilhosos ao lado de Jesus Cristo. Como foi falado no início, tempos de batalha, tempos de luta, sim também. Mas a certeza de que estamos caminhando sobre as águas ao lado de Jesus é extraordinária. Só quem vive isso pode saber o que eu estou falando. E se você ainda não vive o extraordinário de Jesus Cristo, eu te convido nessa manhã. Fica conosco nessa mensagem. Enquanto você vai ouvindo, vai encaminhando aí através do Instagram, você que nos assiste no Instagram, você que nos assiste no YouTube, encaminhe para alguém essa live, para que ela possa alcançar muitas pessoas. E a palavra de Deus, não é o close, mas a palavra de Deus possa fazer a diferença nesse mundo tão sofrido em que nós temos vivido. O capítulo 6 do livro de Provérbios, ele traz 4 advertências. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria, o livro que Salomão escreveu para o seu filho e tem passado várias dicas, várias sabedorias, e assim, logo que eu me converti, eu passei a analisar, a ler, apenas ler, que a gente não tinha a compreensão ainda, apenas ler um capítulo por dia. Dia 1º, capítulo 1º, dia 5, capítulo 5 e assim por diante. E se você fizer disso um hábito, a sua vida, o seu entendimento espiritual vai crescendo, vai aumentando. Claro que a par, fazendo leitura com outros livros também é necessário, mas o livro de Provérbios é um livro de regras, é um livro de sabedoria. Já no 1º capítulo, ele nos diz como adquirir a sabedoria, o que é necessário para que você tenha sabedoria. E a sabedoria que diz aqui na palavra de Deus é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria dos céus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você teme a Deus, você está apto a adquirir a sabedoria. Clóvis, mas eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de ir para o inferno. Não é esse tipo de medo. Aonde está o seu foco? Aonde está o seu foco? Quando diz a palavra de Deus, temor, o que vem à sua mente? Várias pessoas nos dizem, Clóvis, eu vou para Jesus, eu aceito Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Está errado. O foco está errado. Você tem que aceitar Jesus porque você simplesmente o ama. Porque simplesmente Ele está de braços abertos para te receber. Esqueça de inferno, esqueça de dor, porque se você está ao lado de Jesus, você não vai para o inferno. Você não tem que dar a trela para o inimigo, você não tem que pensar nas coisas que podem vir a acontecer de ruim. Você tem que pensar simplesmente que você está se dedicando a Jesus e você vai caminhar com Ele de uma forma extraordinária. E o temor que a gente tem, que eu gosto de falar para os nossos jovens, gosto de falar onde nós somos convidados para levar uma palavra, uma palestra, o temor que você tem que ter é o temor de sair da presença de Jesus. Sair da presença de Deus. Esse é o temor que eu tenho, e eu creio que esse é o temor que Deus nos diz na sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 1. E você compreendendo que o temor é ficar longe da presença de Jesus, é ficar longe de sentir a palavra dEle, às vezes pela correria do dia a dia. Você que está em casa nos assistindo, hoje é véspera de feriado, muitas pessoas às vezes nem dormiram à noite, estão preocupadas com aquilo que adivinha, que é ansiedade, ou estão preocupadas com aquilo que passou, que pode ser uma depressão. Mas quando você vive o novo de Jesus, você se preocupa em ficar perto dEle, você se preocupa em sentir a presença dEle. As coisas que você acha que era grande,
elas vão se diminuindo, elas vão ficando pequenas. Por quê? Porque você está dando valor ao que realmente importa, que é a presença de Jesus Cristo. E quando Deus colocou esse projeto no coração, neste ano especificamente de 2021, inteligência emocional por trás do livro de Provérbios, a gente tinha um formato no início, mas aquele formato não estava legal, que seriam colocar 2 poltronas e ficar aqui junto com o entrevistado. Em oração, o Espírito Santo foi claro comigo e me disse o seguinte: Clóvis, meu livro de Provérbios é o livro de sabedoria, é o livro de instrução. Então vocês, todos os preletores, o pessoal que vai estar louvando, vocês vão falar do amor de Jesus Cristo. Vocês vão instruir através do livro de Provérbios, vão passar a sabedoria do livro de Provérbios, mas falar também e principalmente do amor de Jesus Cristo. E no final, deixar Deus agir para que Ele ganhe almas. Então, nesse intuito que nasceu esse projeto, no capítulo 6 do livro de Provérbios, ele trata de 4 advertências. O que eu estava falando que é um pouco pesado às vezes? Porque nós acreditamos que simplesmente nos entregarmos para Jesus é receber a sua vida, receber o seu amor, receber na sua vida o amor de Jesus e tudo vai ficar bem, tudo vai ficar maravilhosamente bem. Contudo, o entregar a sua vida para Jesus, ou decidir viver um novo com Jesus, pressupõe compromisso. E compromisso com Jesus pressupõe compromisso com a palavra de Jesus. E no livro de Provérbios, em vários trechos, em vários capítulos, você vai perceber que a palavra de Deus diz assim: se fizeres assim, acontecerá isso. Se fizeres assado, acontecerá isso. E no capítulo 6, propriamente dito, são 4 advertências que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos estar passando aqui nesse momento agora, para que vocês possam compreender, e aos poucos nós vamos desenvolvendo a ideia. Glórias a Deus. Meus amigos, por gentileza, abaixa só um pouquinho a música de fundo aqui. Muito obrigado. Capítulo 6, verso 1 diz assim: Filho meu, se servisse de fiador ao teu próximo, presta atenção no que diz a palavra de Deus. Filho meu, se servisse de fiador ao teu filho próximo, se com um aperto de mãos te comprometes por um estranho, e ficaste enredado pelas declarações que saíram da sua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Você prestou atenção no que diz a palavra de Deus? Se, filho meu, se servir de fiador, se ficares enredados pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caístes nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda, importuna esse teu próximo, não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses, livra-te desse compromisso, como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. O capítulo 6 do livro de Provérbios, do verso 1 ao verso 5, ele nos traz a primeira advertência, a advertência quanto a ser fiador. Pessoal, para vocês compreenderem, esse livro, a palavra de Deus, tem mais de 2000 anos. E lá atrás já trazia o ensinamento sobre a parte financeira, do quão perigoso implica em nós sermos fiadores, e nós recebermos uma dívida que não é nossa a partir do momento que você assina uma promissória, que você decide, um exemplo, ser fiador. Então lá atrás já trazia a primeira advertência aqui do capítulo 6, que é com relação a ser fiador. E aqui nesse trecho a palavra de Deus nos diz de forma clara, que se você é fiador, se você deve para alguém, se você tem algum compromisso financeiro com alguém, que você vá até essa pessoa, negocie, que você compreenda que o quanto antes você sair das mãos dessa pessoa, melhor será para a sua vida financeira, será para a sua vida familiar.
E aqui eu estou junto com a minha esposa, ela criou o método Arcade, é um método que ensina, que ajuda as pessoas a saírem de dívidas, a aplicar para o seu futuro, enfim, que trabalha a parte financeira da pessoa e do casal. E nós compreendemos o quão poderoso é esse primeiro trecho, essa primeira advertência de Deus. Lá atrás, quando nós não compreendíamos essa palavra, quando nós não compreendíamos o poder que é não estar na mão de ninguém, financeiramente falando, nós vivíamos para pagar juros. Eu não sei se você passa isso na sua casa, não sei se você tem esse entendimento. Nós vivíamos para pagar juros. Tudo que a gente ia comprar tinha que ser financiado, porque a gente não tinha o dinheiro para comprar à vista. Então, o que você comprava que valia X, você acabava pagando 2. Isso quando conseguia pagar. Às vezes tem pessoas que ela faz uma compra e fica ali na dívida e fica devendo, e às vezes não tem coragem de buscar aquela pessoa para a qual ela deve, ou aquela loja, e tentar fazer uma negociação. Você não precisa aceitar a imposição daquela pessoa, mas você deve se dirigir até ela e dizer: não tenho condição de pagar, vamos renegociar, o que você pode fazer por mim? Busque em oração, busque essa pessoa e renegocie, para que a palavra de Deus possa ser cumprida na sua vida. Ah, Cláudio, mas eu estou andando com Jesus, a minha vida financeira é uma lástima, é uma tristeza, e eu não consigo sair das dívidas. Presta atenção, dinheiro não leva desaforo para casa. E muitas vezes as pessoas, a gente vê em várias pregações, em vários lugares, as pessoas colocando culpa no inimigo, porque fizeram um crédito, porque fizeram alguma compra e ficaram endividados, não tiveram contas a pagar. Muitas vezes a gente chega em determinado lugar e passa o cartão de crédito e fala assim: se passar é porque é a vontade de Deus e vai dar certo, e Ele vai me honrar e eu vou pagar. Durante minha vida, antes de eu me converter, eu agi muito assim, financeiramente falando. Eu comprava, às vezes, sem ter nenhuma preparação para o futuro, nenhuma preparação financeira, nenhum projeto financeiro. Eu simplesmente ia lá, comprava e aguardava. E Deus vinha me honrando, entre aspas, através do meu trabalho, e eu conseguia pagar. E naquela fase, naquela época, a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida na empresa que eu tinha, que eu trabalhava, era uma tristeza. Por quê? Porque não tinha como Deus honrar os princípios bíblicos, que Ele diz que nos é de direito, se eu não honrava com aquilo que a palavra de Deus diz na minha vida. Então, que a gente possa compreender o que? Deus cumpre os princípios, sim, mas cabe a nós cumprirmos aquilo que a palavra determina, aquilo que Ele diz para nossas vidas. E aqui, no capítulo 6, do verso 1 ao 5, fica a primeira advertência, quanto ao perigo de ser fiador. No capítulo 6, do verso 6 ao verso 11, diz assim a palavra de Deus: observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te saltará como um ladrão armado. No capítulo 6 do Provérbios, do verso 6 ao verso 11, a advertência da palavra de Deus vem contra a preguiça. E de todos esses versículos que nos dão conta sobre o perigo, sobre a advertência da preguiça, uma simples palavra nos salta aos olhos. No final do capítulo 8, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seus alimentos com toda a disciplina. A palavra de Deus nos é clara nessa manhã com relação à disciplina. Assim como com relação à advertência a ser fiador, o não ser fiador ou honrar os seus compromissos tem a ver com a disciplina.
E a palavra de Deus, o livro de Provérbios todo, ele nos traz em cada versículo, em cada capítulo, uma sabedoria acerca da disciplina. Com relação ao trabalho, a advertência contra a preguiça pressupõe que você esteja trabalhando com afinco. Não que você não tenha que descansar. Os judeus são sábios nessa sabedoria quando eles fazem uso do Shabá, o sábado. E o sábado, quando nós trazemos para nós, é aquele descanso onde você tem que ter um tempo para você, para a sua família, você tem que ter um tempo para estar com Deus e se abster das coisas. No Antigo Testamento, dizia o tempo de Deus, os agricultores da época, eles plantavam durante 6 anos, usavam a terra para plantar durante 6 anos. E o 7º ano, eles não deviam plantar. Para quê? Para dar um descanso para a terra, para que a terra voltasse a produzir de maneira 1 por 100, 2 por 1000 e por aí adiante. E nos dias de hoje, com relação, fazendo uma comparação aos dias de hoje, com relação à colheita, as nossas terras, elas só não são produtivas nos dias de hoje por causa dos adubos, por causa daquilo que a gente coloca nela. Porque um agricultor nos dias de hoje, ele está plantando uma safra, assim que ele colhe, ele já está plantando outra, e assim que ele colhe a outra, já volta para aquela primeira, não há descanso para a terra. E trazendo isso para a nossa vida, você que trabalha de segunda a segunda, que corre para lá, corre para cá, não é isso que a palavra de Deus quer. Quando ela diz para você, quando ela nos traz essa advertência com relação à preguiça, também salta aos olhos a disciplina com relação ao excesso de trabalho. Existem pessoas que elas buscam trabalhar diariamente, incansavelmente, e constituem uma família. E a partir do momento que você constitui uma família, nasce o desejo, a necessidade de prover essa família. Só que nós pais, maridos, esposas, muitas vezes nós erramos quando nós desejamos prover nossa família só com bens materiais. E esses bens materiais, quando o nosso foco está nos bens materiais, a gente passa então a trabalhar mais, a buscar mais, a correr mais atrás de dinheiro, a correr mais atrás de trabalho, para que a gente possa compreender a necessidade de que nos é pedido cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, nos é pedido e nos é requerido pela vida que a gente tenha mais condições de sustentar a nossa família. E aí a gente passa ao fato, a gente passa a perceber que nós focamos mais em servir a nossa família de bens materiais do que com a nossa presença. Então, ao passo que você não deve ser preguiçoso, como diz a palavra de Deus aqui, você entende e compreende também que o excesso de trabalho sem um vínculo, sem um foco, também é prejudicial para a nossa família. Que você possa compreender nessa manhã que mais importante do que presente, do que os bens materiais, que o mais importante é a presença. E aqui o Espírito Santo me incomoda para que eu faça essa reflexão em primeiro lugar e para que você aí na sua casa reflita também. Clóvis, eu estou sendo presente para a minha família? Você aí na sua casa, você está sendo presente para a sua família? E presente no sentido de coisa boa mesmo. Presente no sentido de quando você chega, você é bem recebido. Você é uma pessoa que quando você chega na sua família, elas gostam de participar da sua vida, da sua presença. Fique com essa reflexão, que eu também ficarei, para que nós possamos melhorar a cada dia, de forma a sermos um presente para a nossa família e não um fardo. A terceira advertência do capítulo 6 do livro de Provérbios é a advertência contra a maldade. Está lá no capítulo 6, do verso 12 ao verso 19. E aqui já inicia a palavra de Deus nos dizendo como é o caráter de uma pessoa má. Diz assim o verso 12: o caráter do perverso é maligno,
caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão a desgraça se abaterá repentinamente sobre a sua vida. De um golpe será completamente destruído sem qualquer apelação. Presta atenção agora. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha difamação, e aquele que provoca contendas entre irmãos. Somente no verso 16 ao 18, ao 19, a gente compreende que para Deus existem 6 coisas que Ele odeia e 7 que Ele detesta. E aqui o foco que nos traz é a 7ª coisa que Deus abomina: aquele que provoca contendas entre irmãos. O que isso quer dizer, Clóvis? Aquela pessoa que em vez de unir, ela espalha. Aquela pessoa que em vez de trazer harmonia, ela traz discórdia. Aquela pessoa que ao invés de trazer amor, ela traz ódio. Aonde existem pessoas assim, a palavra de Deus nos diz que Deus abomina essa atitude, Deus abomina essa situação. E nesse momento em que a palavra é falada, com certeza passa na sua mente, passa na mente de você que está nos assistindo, a imagem às vezes de alguma pessoa que seja assim. Ou se você for uma pessoa que realmente tem uma autoavaliação justa, digna e sincera, você pode estar se vendo como uma pessoa assim. Como assim, Clóvis? Eu não sou assim. Primeira coisa do ser humano é negar uma atitude que ela é reprovada pela sociedade. E uma pessoa que provoca contendas entre irmãos é uma atitude reprovada pela sociedade. Então, como compreender se você é essa pessoa ou se você está entre pessoas assim? Presta atenção, se você está numa roda de amigos e alguém de repente começa a falar mal de outra pessoa para você, como que você age? Você é aquela pessoa que vai no embalo, está falando mal de alguém, você fala mal daquela pessoa também. Às vezes você sabe de algo que desabona aquela pessoa e você joga na roda também para que aquela pessoa seja mais humilhada ainda. Então, nesse momento, você passa a ser uma dessas pessoas que Deus abomina, que é a pessoa que cria contenda. Essa é a pessoa que cria contenda. Ou você, o mesmo exemplo, você está numa roda e alguém lança o nome de uma pessoa que não está ali naquele momento. E a pessoa fala sobre uma pessoa, falando mal dela, ou falando em verdades, ou até verdades, mas quem somos nós para julgar? E você está naquela roda ouvindo aquilo, você tem a hombridade de dizer, olha gente, estão falando mal dessa pessoa, ela não está aqui para se defender, então vou sair dessa rodinha. Ou simplesmente você não fala nada, ou simplesmente você age de uma maneira divina, de uma maneira como Jesus nos ensina, de criar harmonia. Alguém está falando mal de outra pessoa, provavelmente é porque ela está com o coração ferido, é porque aconteceu alguma situação em que aquela pessoa ela está amargurada, ela está triste, ela está decepcionada com outro irmão. E você sendo um cristão, você sendo direcionado pelo Espírito Santo, você compreende que não é o momento de ajudar a tacar fogo naquela situação. Você compreende que é o momento de apaziguar. Então, quando nós falamos em apaziguar situações, é nesse momento desse exemplo que eu falei para você, que você vai dizer para aquela pessoa, calma, deixa passar, esfria teu coração, o que está acontecendo? Por que você está agindo assim? Por que você está falando de outra pessoa? Primeira coisa é a gente tentar entender o que está acontecendo ali. E compreendendo, não tacar fogo. E compreendendo que você possa ser, ao contrário daquilo que abomina a Deus, do que Deus abomina, de uma pessoa que cria contenda, que você seja, a partir de hoje, uma pessoa que ela crie harmonia.
Em vez de separar os irmãos, que você seja o elo. Que aonde você chegar na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, que você seja aquela pessoa que chega e as pessoas desejam a tua presença. Por quê? Porque você traz união, porque você traz fortalecimento, porque você traz uma palavra de apoio, uma palavra de consolo, uma palavra que traz consenso ao invés de discórdia. Amém? E agora nós vamos partir para a quarta advertência que o capítulo 6 do livro de Provérbios nos traz nessa manhã. Estamos olhando só o relógio aqui para que nós não passemos da hora. A quarta advertência que o livro de Provérbios nos traz nessa manhã, ela vai do verso 20 ao verso 35. E ela fala claramente que é uma advertência contra o adultério. Muitas pessoas, infelizmente, que se possível chegaram até esse momento dessa mensagem, às vezes nesse momento ela já vai parar de assistir e ela vai pular para frente, porque é um tema pesado, é um tema que nos constrange, é um tema que, infelizmente, nos dias atuais, ele é tratado com simplicidade. É tratado como uma coisa normal. Muitas vezes você ouve aí no mundo, você ouve em alguma rodinha que se você não traiu, você vai trair ainda. É questão de tempo. Se você não foi traído, você vai ser traído ainda. Porque é normal acontecer isso. Se você não tem uma amante, se você, mulher, não tem um amante, você está errado, porque o normal é ter um amante. O normal é ter uma outra pessoa para a qual você se relaciona. E aqui a gente indo mais profundo, pegando um gancho ontem na palavra que o Gesiel trouxe para nós. Se você não assistiu a pregação de ontem, você volta aí no YouTube, os vídeos estão gravados, aí também no Instagram, os vídeos estão gravados. E o Gesiel deixava claro para a gente também situação de WhatsApp, situações de mensagem, situações em que não há o contato físico, que não há uma conjunção carnal, em que não há o sexo propriamente dito, que não há atrito entre corpos, mas que não deixa de ser adultério. Então, muitas vezes nesse momento, pela palavra ser pesada talvez para aqueles que acham que isso é normal, muitas pessoas desligam, muitas pessoas mudam de programação, muitas pessoas vão cancelar esse vídeo, vão assistir o outro, porque hoje em dia o normal é ser errado. O normal é ser errado, infelizmente. Há algum tempo atrás, uma pessoa me confidenciava que ela estava numa roda, em um salão de beleza, e as pessoas que estavam ali reunidas, falando dos seus amantes, falando disso, falando daquilo, e aquela pessoa quieta. Então viraram para ela e falaram assim: e você, quem que é seu amante? E ela falou: eu não tenho amante, eu sou fiel ao meu marido. E todas ali começaram a dar risada, começaram a apontar o dedo e falar que onde já se viu nos dias de hoje não ter amante. Pessoal, vocês estão prestando atenção no absurdo que nós estamos vivendo nos dias de hoje? No absurdo em que é necessário você se justificar por você ser certo, ao contrário de você se justificar por ser errado. Nos dias de hoje, a gente traz uma dor de que ser certo é difícil. E muitas vezes caem em tentação as pessoas, porque ser certo é difícil. Andar com Jesus não é fácil. Andar com Jesus é andar à contramão do mundo. Andar com Jesus é levar uma vida diferente do que o mundo vive. Andar com Jesus, oh glória, andar com Jesus é você compreender que ser fiel à sua esposa é maravilhoso. Andar com Jesus é você compreender que ser fiel ao seu marido é maravilhoso. Você ser fiel aos seus amigos, você ser fiel à sua família é maravilhoso. E quando você compreende isso, fica fácil. Ou fica menos difícil, como você queira, porque a partir do momento que você compreende que estar com Jesus é fazer as coisas certas, e as coisas certas são as coisas que estão na palavra de Deus, Ele desce no meio da sua relação.
Ele vem até a sua relação com a sua esposa, até a sua relação com o seu marido, e Ele vai fortalecendo. Onde às vezes você era fraco, Ele vai te fortalecendo, porque assim diz a palavra de Deus: na tua fraqueza eu me fortalecerei. A palavra de Deus se fortalece na nossa fraqueza. Então, se você aí às vezes está assistindo, fala assim: mas eu já fui adúltero, estou sendo adúltero, chame Jesus Cristo para a sua relação. Se na sua relação, não, mas a minha esposa não me dá bola, faz tempo que nós não praticamos sexo, então vou procurar fora. Se ela não me atende minhas necessidades, eu vou procurar fora. Pare e pensa um pouco. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Você e a sua esposa, você e seu marido. Quanto tempo que vocês estão juntos? Você já deve conhecer um pouquinho, já deve conhecer o corpo, já deve conhecer a saúde, já deve conhecer a psique da sua esposa ou do seu marido. Então, para nós homens, quando a situação aperta, quando a correria do dia a dia vem, quando nós passamos a ser confrontados pela vida, pela dificuldade, nos surge a necessidade física de ter uma descarga através de um sexo, através de uma relação. Então, para o homem, muitas vezes a relação sexual é simplesmente um descarregar a energia. E quando a gente compreende que para a mulher não é assim, a mulher ela precisa de um algo mais, para que ela possa se entregar, para que ela possa te ajudar de forma sexual. Então, quando você, homem, compreende que a sua esposa, ela precisa de algo mais, a gente passa a entender que não adianta você chegar e, olha, eu quero sexo, pronto, e acabou. Aquela pessoa com a qual você escolheu para viver por todos os anos da sua vida, ela merece carinho, ela merece atenção, e muitas vezes simplesmente compreensão. Aí você vai falar assim: nossa, Clóvis, que bênção. Se a minha esposa pudesse pegar o microfone agora, ela ia testemunhar para vocês que não é fácil. Muitas vezes a gente, quando está focado, quando a gente está com algum problema, a gente tende a ver qual que é a nossa necessidade. É mais fácil a gente ver a nossa necessidade e achar que o nosso parceiro está errado, ou achar que o seu marido está errado. Então, quando você passa a trazer Jesus Cristo para a sua relação, Ele vai te abrir os olhos a compreender que o momento que talvez que a sua esposa está passando hoje, não é legal para que ela venha ter uma relação sexual com você. E a esposa também é o contrário. Então, que a gente possa compreender que trazendo Jesus Cristo para a sua relação, vocês, casais, serão mais fortalecidos. E claro, que isso não impede totalmente de haver situações de adultério, que haver situações onde você possa vir a tropeçar, onde você possa vir a trair a sua esposa ou atrair o seu marido. A simples situação ontem, como o Gesiel estava nos falando de mensagens de WhatsApp, um simples oi, um simples como a pessoa manda mensagem, você responde às vezes com educação, que até a educação nos dias de hoje está difícil. Uma pessoa te manda uma mensagem, você fala assim: não, fica tranquilo que vai dar tudo bem, Deus é contigo, Deus vai te ajudar, e você é uma pessoa forte, você é uma pessoa guerreira. E às vezes a pessoa que está ali do outro lado recebendo isso, ela está tão carente, ela está tão sozinha, que ela acha que você está dando brecha para ela. Então, que você possa compreender que a maneira como a gente responde uma simples mensagem de WhatsApp, para quem está do outro lado, pode dar a entender que você está abrindo a sua vida, que você está abrindo para ela dar entrada. E às vezes você não está. Você pode estar só passando a mensagem, mas a pessoa que está do outro lado, achando que você está dando essa brecha, ela pode ir um pouco mais profundo. Ela pode te mandar uma foto, ela pode te mandar uma mensagem mais picante. Então, aquilo que para você não tinha nada demais, passa a ter. Passa a ter por quê? Porque uma porta se abriu entre o que é certo e o que é errado. E uma porta se abriu entre o que é carne e o que é espírito. E aquela porta tende a fortalecer o que é a carne. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente compreendendo que o espírito está pronto e a carne é fraca, a partir do momento em que a gente abre uma porta para que as coisas desse mundo entrem, a tendência é que nós caiamos em tentação. A tendência é que nós que nós passemos a achar que aquela situação ali
Deus tudo perdoa, Deus tudo faz, Ele já nos aceitou, já nos salvou, já nos libertou, então depois eu peço perdão e fica tudo certo. Gente, é tão perigoso esse tipo de mentalidade. Claro que a graça de Deus nos alcançou, o amor de Cristo nos alcançou, mas a partir do momento em que você tenha consciência de que o amor de Cristo te alcançou, de que a graça dele te alcançou, você tem que ter a consciência de que a palavra de Deus, ela deve ser observada e você deve ser forte para resistir às tentações. Aqui, logo no primeiro verso, no verso 20, diz assim: Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não te abandones o ensino de tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto a teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão, quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz a tua vida. Olha que forte esse verso 25. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Hoje no capítulo 6 do livro de Provérbios, nós tivemos acesso a 4 advertências. Advertência a ser fiador, advertência à preguiça, à maldade e contra o adultério. E quando a palavra de Deus nos diz que o mandamento é lâmpada, o que é ser lâmpada? Lâmpada é algo que faz sentido quando a gente está no escuro. Se você acender uma lâmpada no sol, ela não vai brilhar, ela não vai te ajudar. Agora, se você está no escuro, na escuridão total, e acende uma lâmpada, aquela lâmpada, ela vai iluminar ao seu redor. E conforme você vai caminhando, ela vai trazendo clareza. Você vai caminhando, ela vai trazendo clareza. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para nossas vidas, é luz para a nossa vida. E ela vai clareando, vai iluminando a partir do momento em que você vai caminhando em direção à luz. Em direção à luz que é Jesus Cristo. E aqui logo na seguinte ela diz: o ensino é luz, ou seja, o mandamento é a lâmpada, o ensino é luz, a luz nós sabemos que é Jesus Cristo, e as advertências da disciplina são o caminho que conduzem à vida. Então, compreendendo, a palavra de Deus é mandamento, Jesus Cristo é a luz, e atender à disciplina, atender às advertências, ela nos conduz à vida. Gente, presta atenção, durante muito tempo na minha vida, o meu foco era aqui nas coisas da terra, aqui nas coisas desse mundo. A gente precisa comprar um carro, a gente precisa comprar uma casa, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma pós-graduação, a gente precisa se especializar. Todo o meu foco era aqui nas coisas da terra. Então, quando o seu foco está aqui, você compreende que por mais que você faça, você vai estar fazendo pouco. Não estou entendendo, Cláudio? Eu vou fazer uma dinâmica aqui para que você compreenda. Imagine que a nossa vida toda vem daqui até aqui, correto? Você nasce, cresce, estuda, trabalha, ganha dinheiro, vai construindo, estuda, só que vai chegar um momento que vai ter um fim. Vai chegar um momento na sua vida em que você vai passar para o outro lado, ou como eu gosto de falar, você vai voltar para casa. Então, o seu foco está nessa vida. Quando o seu foco está nessa vida, as coisas que estão aqui, por exemplo, essa taça, ela é grande, a sua vida aqui, então essa taça é grande. Quando você compreende e passa a ter o seu foco na eternidade, a eternidade não tem fim. Então, quando você compreende que andar junto com Jesus Cristo é se preparar para a eternidade é o quê? É um lugar onde você vai passar o resto da eternidade, o resto da sua vida, ou no lago de enxofre do inferno, ou ao lado de Jesus Cristo. E se você decide viver com Jesus, se você coloca o seu foco na vida eterna, aquilo que era grande para você, esse púlpito,
Aquilo que era grande para você, aquela taça, ela vai ficando pequena. Vai ficando pequena por quê? Porque o seu foco está em Jesus Cristo. O seu foco não está mais em ganhar dinheiro, o seu foco não está mais em trabalho, o seu foco não está mais em ter coisas materiais. O seu foco está em Jesus Cristo. E quando o seu foco está em Jesus Cristo, aquilo que era problema para você passa a ser pequeno. Você que me assiste, você já compreende que aqui onde eu estou, para mim, para a minha visão, aquilo é pequeno. E é um momento maravilhoso quando você compreende isso e passa a viver isso, é que quanto mais próximo de Jesus você está, mais Ele proporciona na sua vida. Quanto menos você se importa com as coisas materiais, e sim com a obra de Deus, com a vida de Jesus, em levar a palavra de Deus, em trazer a mensagem da vida, a mensagem de salvação, mais Jesus vai colocando no seu caminho. Para quê? Para que você possa usar isso a favor da obra de Deus. Então, que você compreenda nessa manhã que estar próximo a Jesus vai fazer com que aquilo que é dor para você, em que aquilo que é sofrimento para você, fique pequeno. E com esse raciocínio eu já vou caminhando para o final aqui. Deus coloca no coração que você compreenda, o pessoal da técnica aí, colocar aquele fundinho para a gente, um fundinho musical para a gente estar finalizando, glória. Que você compreenda nessa manhã que o livro de Provérbios nos traz as advertências, nos traz sabedoria. O capítulo 6, estudado hoje, nos traz as 4 advertências que nós devemos levar para nossas vidas. Advertência contra ser fiador, a diferença contra a preguiça, a diferença contra a maldade, a advertência contra a maldade e a advertência contra o adultério. E também o essencial que fica para nós essa manhã é a compreensão de que Jesus te quer. Não importa se você foi fiador, não importa se você foi um preguiçoso, não importa se você foi uma pessoa má, não importa se você foi uma pessoa adúltera. Como foi falado no início dessa mensagem, não importa como você chegou aqui. Como está escrito aqui no telão, não importa como você chegou. Jesus Cristo te ama e vai te ajudar. Mas para isso acontecer, você tem que crer que Jesus Cristo te ama. E você tem que crer que Ele vai ajudar. Mas também tem a ver com que você creia e se entregue para Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas são tão machucadas pela vida, muitas pessoas, elas estão tão maltratadas pela vida por suas próprias escolhas, por acontecimentos que não dependiam delas. Muitas pessoas estão sofrendo, e Jesus se apresenta para elas, através de uma mensagem como essa, ou através de alguém, de um amigo, através de uma mensagem de WhatsApp. Jesus Cristo se apresenta. O inimigo usa o WhatsApp para mandar pornografia, para mandar coisas que não são do reino, mas Jesus também usa o WhatsApp, através de pessoas, para que aquela mensagem dele chegue até você. E Jesus então se apresenta para a pessoa. E aquela pessoa, ela está tão machucada, tão maltratada pela vida, que ela não percebe a presença de Deus. Ou quando percebe a presença de Jesus, ela se acha tão impura, ela se acha tão não merecedora, que ela acaba se afastando. Jesus Cristo vai em direção àquela pessoa que tanto orou, tanto pediu um auxílio, uma ajuda. Jesus Cristo se apresenta através de uma mensagem como essa, ou através de alguma outra forma. E aquela pessoa está tão machucada pela vida, tão maltratada, que quando ela vê a grandeza de Deus, ela vê a grandeza de Jesus, ela fala assim: eu não sou merecedor de que o Senhor me acolha. Eu não sou merecedor de que o Senhor entre na minha vida. Eu não sou merecedor de que o Senhor me ajude, porque eu fiz tanto mal para Ti. Muitas pessoas se prostituem, muitas pessoas se autoflagelam. O nosso corpo, o próprio corpo, o corpo que é templo do Espírito Santo,
Então, quando Jesus vem e se apresenta, aquela pessoa olha e fala assim: eu não sou digno de ti, Senhor. Então ela se afasta. Aí Jesus vai em direção a ela e ela fala assim: eu estou tão machucado, eu fiz tanta coisa errada, eu não mereço o Senhor estar comigo. E Jesus vai até ela de novo e a pessoa vai se afastando. Por quê? Porque ela se acha imerecedora do amor de Cristo. E eu vou falar uma coisa para você, meu querido, minha querida: você não é merecedor do amor de Cristo. Eu não sou merecedor do amor de Cristo, mas ainda assim Ele me quis. Ainda assim Ele quer você que está assistindo aí. Ainda assim, não importa: Clóvis, essa noite eu passei me drogando, essa noite eu passei me prostituindo, essa noite eu traí a minha esposa, essa noite eu traí meu marido, essa noite eu não fui trabalhar porque eu estava com preguiça. Ainda assim Ele te quer. E se você assistiu essa mensagem até agora, é porque você é especial para Jesus Cristo. É porque você é especial para Deus. E Ele vem nessa manhã te dizer: eu te quero de volta. Você não merece, eu não mereço, mas ainda assim Jesus te ama. Compreende isso? Presta atenção quão grande isso é a graça. Isso é a graça de Jesus Cristo. Isso é o amor de Deus. E Ele está dizendo para você essa manhã: você tem chorado, você tem sofrido, eu tenho acompanhado as suas dores, eu tenho acompanhado as suas lutas, eu tenho acompanhado todo aquele dia em que você estava pedindo e orando por mim. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: tudo que você passou, deixa para trás. Se você está vivendo um luto, viva esse luto, viva essa dor, sinta intensamente isso, mas deixe para trás. A vida, ela tem que ser vivida em direção a Jesus Cristo. A vida tem que ser vivida em direção à eternidade. Nós não somos seres feitos para vivermos parados na dor, parados no sofrimento, parados em dívidas, parados em coisas que nos prendem. O Espírito Santo me sopra aqui no meu coração pessoas que estavam adulterando essa noite. Estão em seus lares, estão em suas casas ouvindo essa mensagem. Talvez não seja o seu caso, mas o Espírito Santo não fala, a mensagem de Deus não vem vazia. Alguém precisa ouvir isso. E Jesus Cristo está dizendo aqui: arrependa-se, arrependa-se. Só isso que você precisa: arrepender-se daquilo que você fez e crer que o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus. Por que tem essa mensagem aqui, Clóvis? Porque tem o leão da tribo de Judá aqui e porque tem o Cordeiro de Deus aqui. Compreenda, crente, compreenda, cristão. O leão da tribo de Judá é aquele que vai te ajudar nas suas lutas, é aquele que vai te ajudar a enfrentar as dificuldades, é aquele que vai te ajudar a você alcançar o seu objetivo, seja qual for. Se for para a honra e glória de Deus e você orar pedindo isso, o leão da tribo de Judá é aquele que cuida de você e é aquele que vai te ajudar em suas lutas. E o Cordeiro de Cristo, é para que nós lembremos que quando você estiver machucado, quando você estiver triste, quando você estiver sofrendo, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, e Ele vai te receber de uma forma extraordinária. Clóvis, mas eu não sou digno. Você não é digno, você nunca vai ser digno do amor de Cristo. Compreenda isso. Nós não somos dignos, mas ainda assim Ele nos quer. Então se entregue para Jesus Cristo, se entregue sem pensar duas vezes, entregue a sua vida, entregue a sua família, consagre seus projetos, consagre seu filho, consagre aquilo que é dificuldade para você hoje. Ajoelhe e coloque para Deus o seu problema. Faça como eu faço, eu oro imaginando que eu estou aos pés da cruz, que Jesus Cristo está crucificado. Não, Ele não está crucificado, crente. Jesus Cristo está vivo. E com meus olhos fechados eu me imagino ajoelhado ao pé da cruz do Calvário, para que eu não esqueça do sofrimento, do que Ele passou, dando a vida dEle por mim. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento que Jesus passou foi por mim, foi por você. Então ajoelhado, imaginando que eu estou à frente da cruz do Calvário,
eu imagino que Jesus está em pé, ao lado da cruz, vivo, porque vivo Ele está. Jesus não está na cruz, Jesus está vivo. Então, ajoelhado, imaginando a cruz do Calvário, imaginando Jesus Cristo vivo ali do lado, eu coloco aos pés da cruz os meus problemas. Meu filho, às vezes, passa dificuldade, já esteve envolvido com situações tristes. O que eu posso fazer como pai? É me dirigir ao Pai poderoso, ao Pai supremo, a Jesus Cristo. E em oração, ajoelhado, eu coloco meu filho, imagino eu colocando meu filho aos pés da cruz e dizendo para Jesus, me ajuda. Eu sou um pai imperfeito. Eu sou um pai falho. Eu sou um amigo imperfeito. Eu sou um ser humano imperfeito. Eu sou um profissional imperfeito. Eu sou um marido imperfeito. Eu sou um filho imperfeito, eu sou um irmão imperfeito, Jesus. Mas eu te coloco aqui essa situação, para que o Senhor me ajude, porque eu creio no Senhor. Nesse momento é o Cordeiro de Deus que está me recebendo ali aos pés da cruz. Nesse momento é Jesus Cristo que está me recebendo ali nos pés da cruz. E Ele está dizendo para você nessa manhã, coloque aos meus pés, coloque aos pés da cruz os seus problemas. Eu quero te ajudar, mas você precisa se colocar diante de mim e crer que eu, Jesus Cristo, posso te ajudar. Então, quando você faz isso, quando você se ajoelha, quando você coloca os seus problemas aos pés da cruz, ajoelhado, Jesus Cristo em pé do lado, Ele cata na sua mão e levanta, e a partir daquele momento você não está mais com o Cordeiro, você está com o leão da tribo de Judá, com Jesus Cristo, que Ele vai ao seu lado lutar as suas lutas. Tem muita gente que está sofrendo, que está batendo cabeça nessa manhã, nessa vida, por tempos passados, porque está lutando sozinho. Você está lutando às vezes uma luta que não é sua, que você não tem que lutar sozinho. Depressão, drogas, bebida, prostituição, seja lá o que for que você está passando, você não tem que lutar sozinho. Peça ajuda para aquele, é o único que pode te ajudar, que é Jesus Cristo. Peça ajuda a quem pode te ajudar. Não vá em boteco tirar dúvida, conversar com amigos. Não vá com pessoas que não são especialistas naquela área. Ah, Clóvis, mas eu tenho depressão, então eu não posso ir no psicólogo. Não é isso que você está entendendo. Busque primeiro Jesus Cristo. Primeiro a Jesus Cristo. Aí Ele vai te direcionar, se for necessário, para que você busque aquela pessoa, aquele psicólogo, para que você busque ajuda com determinada pessoa, um pastor, seja lá quem for. Jesus Cristo vai te direcionar. Que você compreenda nessa manhã que Ele deseja a sua vida. E nesse momento, eu quero pedir a você que está assistindo essa mensagem chegou no seu coração. Se por um acaso você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, oh glória, eu digo para você, você está perdendo a melhor fase da sua vida. Por experiência própria, a minha vida eu achava que era boa. Eu achava que eu e a minha esposa, nós estávamos extraordinários. Nós estávamos vivendo na melhor fase da nossa vida, financeiramente bem, como casal bem, nossas vidas profissionais aparentemente bem, nós estávamos felizes. Muitas pessoas vão para Jesus Cristo na dor, mas eu e a minha esposa, quando nós estávamos bem, financeiramente, de tudo quanto é forma, a gente achava que não tinha como melhorar. Jesus Cristo apareceu, Jesus Cristo nos ganhou, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós compreendemos que a melhor coisa do mundo é Jesus Cristo. E pasmem, nós estamos vivendo os melhores anos das nossas vidas. Os melhores anos das nossas vidas. Nós estamos andando sobre as águas junto a Jesus Cristo. Ah, Clóvis, não tem mais dificuldade? Tem. Só que eu sei com quem eu ando. Eu sei ao Deus que eu sirvo, que é o leão da tribo de Judá, quando é necessário lutar, e é o Cordeiro de Deus, quando é necessário Ele me abraçar e eu me dirigir a Ele de forma a pedir perdão. Então esse Deus está aqui hoje, esse Jesus Cristo está aqui hoje, e Ele quer dizer para você, você que está em casa, e você crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de milagres, que é o Deus que ajuda, que cura, que salva, que liberta, e se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, escreve aí, você que está assistindo no Instagram, você que está assistindo no YouTube, digita aí,
Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você que está em casa, de repente você já entregou a sua vida para Jesus, mas por qualquer motivo que seja, você está afastado, você se afastou, você se perdeu. Jesus Cristo está dizendo para você aqui: me aceite novamente. Diga, escreva aí que você quer um renovo, que você precisa de um renovo. E eu vou estar orando para vocês, para que a gente possa finalizar aqui de forma grandiosa. Paizinho querido e amado, a tua mensagem foi entregue. A tua mensagem está entregue. E a tua palavra não volta vazia. Se o Senhor colocou em nossos corações esse projeto, é para que o Senhor vai ganhar almas através desse projeto. Que o Clóvis não é ninguém dos preletores estão aqui, nós não somos nada, apenas instrumentos para que o Senhor possa alcançar essas pessoas. E nesse momento tem alguém que está assistindo essa mensagem, Pai. Eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo me sopra no ouvido, que tem alguém aqui que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu oro, Pai, nesse momento por essa pessoa, Senhor. Essa pessoa que está em pranto em sua casa, às vezes pensando na dificuldade que ela vem passando, tendo talvez o primeiro encontro contigo através dessa mensagem, que essa pessoa o Senhor possa abençoar e acolher nos teus braços, assim como o cordeiro, que o Senhor acolha essa pessoa machucada, ferida, que o Senhor possa acolhê-la, possa tratar, possa ajudar, e então no momento certo, o Senhor possa entrar com a providência necessária para a vida dessa pessoa. Ilumine e abençoe essa pessoa que nesse momento está te aceitando, Pai, como o único e suficiente Salvador. Para que essa pessoa tenha realmente uma transformação de vidas. E assim como quando eu o aceitei, Pai, o Senhor se mostrou para mim. Que o Senhor possa se mostrar para essa pessoa também. Que ela possa vivenciar o extraordinário de Deus. E compreender o quão maravilhoso é estar na Tua presença, Pai. Nada do que nós temos de bens materiais, nada se compara ao Teu amor, a estar na Tua presença. Que o Senhor alcance essa pessoa, que o Senhor a receba em Teus braços como um filho Teu, Pai. Um filho adotivo Teu, Pai, nesse momento, essa pessoa que era do mundo, passa a ser uma pessoa de Cristo. Glórias a Deus. E você que está pedindo um renovo, você que esteve afastado, você que esteve distante de Jesus, nesse momento, escreva aí: eu te aceito, Jesus, eu preciso de você, eu quero que você entre na minha vida. A você que está nessa situação, Jesus está aqui te dizendo que Ele te recebe de volta. Ele te recebe de volta. Assim como Ele disse para aquela mulher pecadora: vai, não peque mais. Jesus te diz isso nessa manhã. Os teus pecados eu lanço no mar do esquecimento. Venha para mim, venha para a glória, mas não peque mais. E se talvez aquilo que te leva a pecar é tão difícil, é tão pesado, que você tem medo de aceitar Jesus, você tem medo de aceitar Ele na sua vida, por quê? Porque já está prevendo que vai tropeçar de novo. Presta atenção. O Cordeiro de Deus te recebe, e o leão da tribo de Judá entra nesse momento na tua vida para te ajudar a lutar nas suas dificuldades. Aquilo que é um peso para você, aquilo que é uma dificuldade, aquilo que é um vício, aquilo que é uma dor, Jesus está aqui. Jesus quer trabalhar na sua vida, mas Ele precisa que você o aceite, que você o aceite. Então peça, você que está assistindo aí, peça um renovo, e Jesus Cristo vai entrar na tua vida. Ele está disposto a entrar na tua vida com vitória, com renovo, naquilo que é a tua fraqueza. O nome de Jesus Cristo vai ser glorificado e vai ser honrado. Aleluia. Paizinho querido e amado, nós te entregamos esse trabalho, Pai. Somos gratos pela oportunidade do Senhor ter nos concedido esse projeto para levar o Teu nome a tantos quantos lugares e tantas quantas pessoas forem necessárias. Que a Tua palavra atinja cada coração daqueles que estiverem assistindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los e protegê-los. E aquilo que eles colocarem aos pés da cruz em consagração a Ti, Pai,
Que o Senhor os ajude poderosamente, Pai. Problemas empresariais, problemas familiares, problemas de vício, de droga, prostituição, adultério. Que o Senhor entre com a força necessária e ajude esse teu filho, Pai, a se erguer. Ajude esse teu filho a ficar longe disso. Aquele sinal que ele já vê que ele vai tropeçar, Pai. Que o Senhor o desperte através do Espírito Santo e que o Senhor fortaleça para que, assim como eu preciso, Pai, aquele irmão, aquele filho que assiste, ele também precisa ser fortalecido por Ti para ficar longe das tentações, para ficar longe daquilo que nos afasta de Ti. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. E você que está assistindo, amanhã às 17 horas, 5 horas da tarde, nós estaremos aqui recebendo uma convidada que vai trazer uma palavra poderosa para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te ilumine. Se essa palavra tocou no seu coração, compartilha com alguém. Se você está assistindo no Instagram, compartilha com alguém. Com certeza a palavra de Deus precisa ser levada adiante. Compartilhe com alguém, com essa pessoa que agora vem na sua mente. Às vezes é ela que está precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e te prospere em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós deixamos ela para você, Jesus. Tu és o morador, Jesus, tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus.